Salve galera, aqui é o Alisson Pavilac, seja muito bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Photoshop para iniciantes. Hoje você vai aprender como fazer essa montagem que está vendo na tela agora. Então vamos lá, momento bem-estar aqui do canal Photoshop para iniciantes. A melancia é composta por quase 90, um pouquinho mais por cento de água. E nessa época agora do verão, que tá fazendo esse calorzão, nada melhor que comer uma melancia, né? Era o que eu tava fazendo ontem. E eu comendo essa melancia, pensando o que gravar para o próximo tutorial do canal, eu me lembrei de uma publicidade que eu vi uma vez numa revista, e era exatamente esse efeito que você acabou de ver na tela aqui agora. Para você fazer o tutorial junto comigo, dê uma olhadinha na descrição aqui embaixo desse vídeo, tem um link para você acessar o blog e lá fazer o download de todas essas imagens que eu estou utilizando. Mas se quiser achar aí outras imagens na internet também tudo bem. Então bora lá para o vídeo tutorial. Opa galera, então aqui na tela do meu computador eu vou abrir o Photoshop e vou abrir um novo documento. Então vamos lá, arquivo novo. Eu vou definir essas configurações aqui, ó, 1920 pixels de largura e 1080 pixels de altura. Vou dar um OK. Beleza, é nesse documento que eu vou fazer a montagem no Photoshop. Deixa eu ajustar a tela. Primeiro de tudo, vamos abrir aqui a nossa imagem da melancia no Photoshop. Essa imagem tem lá no blog para você baixar e conseguir aí acompanhar o vídeo tutorial normalmente. Segurando o Shift, eu vou ajustar um pouco o tamanho, vou aumentar um pouco. Aqui tá bom e vou confirmar na barra de propriedades. Beleza, agora a gente vai recortar, a gente só quer essa parte aqui, a externa da melancia. A gente vai tirar a parte de dentro, a parte vermelha. A gente vai recortar utilizando a ferramenta caneta, esta daqui. Você vai vir na barra de propriedades e marcar a opção demarcador. E vamos começar o recorte. Eu vou utilizar o Alt e rolar o Scroll para dar mais um na minha imagem. E vou começar o recorte aqui. Muito bem, dou o primeiro clique. Vou vir até aqui a metade, mais ou menos, da melancia, que começa, termina a curva, vou dar outro clique. Adicionar um nozinho no meio, segurando a tecla Ctrl, eu vou ajustar bem certinho o contorno apenas da parte externa aqui da melancia. Aí, legal. E agora eu vou terminar aqui em cima, aqui. Vou adicionar um nó no meio, segurando a tecla Ctrl, arrastar. E posicionar aí bem certo na minha imagem. Lembrando que eu só quero a parte externa. Bom, para fechar eu posso vir aqui por aqui mesmo, a melancia está em PNG. Eu termino a seleção, vou clicar com o botão direito do mouse sobre minha imagem, criar seleção, raio de difusão de 0,1 pixels, suavização de serrilhado, para ele ficar bem suave o nosso recorte, dá um OK. Antes de deletar, vamos rasterizar a camada, clica com o botão direito do mouse sobre a camada da melancia e vamos vir em rasterizar camada. Saiu o íconezinho lá, agora está editável. E agora sim vamos dar um delete na nossa imagem. Ctrl D para tirar a seleção. Agora nós vamos aplicar a imagem da água dentro desse casco aqui da melancia. Então vou voltar lá para minha pasta, água, aqui ó, arrastar até o Photoshop. Inserindo aqui dentro da minha imagem. Vou ajustar aí o tamanho dela segurando o Shift. Mais ou menos desse tamanho, ok? Confirmo na barra de propriedades. Eu vou tirar um pouco a opacidade aqui para ver bem certinho a posição da água, como que vai ficar dentro da melancia. Ok, eu acho que aqui tá legal. Vou confirmar na barra de propriedades. Vamos rasterizar também a camada da água. Clica com o botão direito do mouse sobre a camada da água, rasterizar camada. E agora eu vou selecionar a ferramenta borracha e vou apagar esse excesso que ficou aqui na imagem. Aí, certinho. E agora eu vou arrastar a camada da água para debaixo da camada da melancia. Você percebe que fica um pouquinho do tom do vermelho ainda da melancia. A gente pode dar uma escondida nisso. Vamos criar uma nova camada. Selecionar aí a ferramenta pincel. Na verdade, selecionar a ferramenta conta-gotas e vamos selecionar um tom bem certinho, bem exato desse azul que está aqui na água. Após isso, seleciona a ferramenta pincel. Eu vou ajustar o tamanho aqui
Vamos trazer essa nova camada para cima da melancia e agora a gente vai pintar aí onde você está vendo um pouquinho de tom de vermelho. Em alguns certos pontos aqui, ó, ele é mais branco, então pode pegar novamente a ferramenta conta-gotas, selecionar a cor bem certinho, pega novamente a ferramenta pincel e preenche aqui. Ok, após você fazer esse ajuste, a gente vai clicar com o botão direito do mouse sobre a camada que a gente acabou de criar e aplicar o efeito e vamos criar máscara de corte, que ele vai aplicar apenas na imagem aqui embaixo. E para fechar, a gente pode também vir no modo de mesclagem e aplicar a sobreposição de cor. Ok, certinho. Dar mais uns retoques aqui. Perfeito, hora da gente importar aquele splash de água que eu separei aqui para a gente fazer a montagem no Photoshop. Então vou pegar aqui, ó, splash de água, vir até o Photoshop. Arrastei, soltei na minha imagem. Vou confirmar na barra de propriedades aqui, vou diminuir um pouco a opacidade dele para que eu possa enxergar bem certinho o que está aqui embaixo da minha imagem. Selecionar a ferramenta mover, diminuir um pouco mais. Eu vou vir até o cantinho aqui e rotacionar esse splash. Na verdade eu quero ele num ângulo diferente. Vou confirmar na barra de propriedades novamente, vir no menu editar, transformação, virar horizontalmente. Aí, agora sim. Rotacionar ele aqui. Aí, aqui fica legal. Confirmo na barra de propriedades, depois você posicionou aí na sua imagem. Você pode voltar a opacidade dele a 100% e vamos aplicar o modo de mesclagem de multiplicação. Vou diminuir um pouco a opacidade dele aqui, para ficar exatamente igual à água aqui de baixo. 70% ficou legal. Agora a gente vai pegar a ferramenta borracha. Vamos rasterizar a camada do splash, rasterizar a camada, clicar no botão direito lá e vamos apagar esse excesso aqui da imagem. Aí, show de bola. Agora a gente vai aplicar aquelas sementinhas na melancia. A gente vai voltar lá para a pasta. Agora eu vou abrir uma outra aba lá no Photoshop, essa imagem aqui da melancia. Então, abrir com, botão direito do mouse, abrir com Adobe Photoshop. Ok, ele vai abrir a camada aí da melancia, a imagem da melancia numa outra aba que a gente está criando aqui essa montagem. E eu vou selecionar apenas uma sementinha. Eu vou vir aqui nas opções de ferramenta. E utilizando aí a ferramenta de laço poligonal, eu vou recortar essa semente aqui. Ok, após ter selecionado, basta dar um Ctrl C, voltar para a aba lá da nossa montagem e Ctrl V para colar a semente. Perfeito. Vamos ajustar o tamanho e a cor, por exemplo. Vamos dar um Ctrl U nessa imagem e tirar um pouco da saturação dela, porque ela tem um pouquinho do vermelho da melancia. Tirar ela a menos 70 para tirar aquele vermelho. Pode dar um OK. Selecionar a ferramenta mover novamente. Vamos dimensionar ela segurando o Shift, diminuir, né, o tamanho dela um pouco. E a gente pode rotacionar aí também para posicionar as sementes na sua melancia. Agora basta distribuir aí algumas sementinhas para que fique bem bacana. Confirmando a barra de propriedades. Agora a gente vai duplicar dando Ctrl J e vamos posicionar em alguns outros locais aqui na imagem. Quando você duplicar, aí você pode também aumentar ou diminuir um pouquinho o tamanho da semente para ficar diferente, não ficar todas de tamanho igual. Aí, eu acho que aqui já está legal. E olha, como a gente duplicou muitas sementes, a gente pode selecionar a primeira camada lá das sementes duplicadas e vir até a última aqui, segurando o Shift, você clica, ele vai selecionar todas. Agora a gente vem nessa pastinha aqui, segurando o Shift, pode clicar também que ele vai agrupar todas essas sementes numa pasta única aqui. A gente pode renomear ela para sementes, dar um OK. Deixa eu centralizar aqui as sementes bem certinho na melancia.
Agora a gente pode rotacionar ela um pouquinho aqui, inclinada para a direita. A gente vai selecionar lá a camada de semente, segurando a tecla Shift e vamos vir até água. Ele vai selecionar todos os nossos objetos do Photoshop. Agora seleciona a ferramenta mover e rotacionamos ela um pouquinho aqui, inclinada para a direita. E agora nós vamos aplicar uma sombra embaixo da melancia aqui, para não ficar no ar, né? Não ficar no vento. Vamos vir até a camada plano de fundo, criar uma nova camada, já vou renomear para sombra 1, criar uma outra camada e renomear para sombra 2. Ok, na sombra 1 a gente vai pegar aqui a ferramenta de pincel com a cor preta. Vamos ajustar aí um tamanho bem certinho, aumentar um pouco o tamanho. Ok, você pode ajustar o fluxo também, eu vou deixar em 45, a opacidade em 100%, ok. Então aqui onde começa a melancia, segurando o Shift, eu vou começar a aplicar o efeito de sombra. E vou vir até aqui até o limite onde termina a melancia. Posso soltar na minha imagem. Seleciono a camada sombra 2 e bem nessa região embaixo aqui na melancia eu vou aplicar um efeito um pouco mais forçado de sombra. Aí, dessa maneira mesmo. Vamos diminuir a opacidade, obviamente, das duas camadas de sombra. Eu vou deixar aqui a primeira em 30%. Vamos ver como é que fica mais legal aqui, ó. 30% a primeira. Olha, a primeira em 20%, isso, e a segunda em 30%. Agora a gente pode pegar a ferramenta borracha novamente. Se quiser dar uma desfocada aí para ficar melhor a sua sombra, vamos lá. Eu vou aumentar um pouco o tamanho da borracha, vou deixar aí em 300%. Isso, bacana, e deixar as durezas em 0. Selecionar aqui a camada sombra 1 e apagando aqui um pouquinho na imagem. Ok, seleciono a camada sombra 2 e vou ajustando aqui também com a ferramenta borracha. Perfeito, após aplicar aí a sua sombra, a gente vai para o último passo, que é fazer aquele espelhamento na nossa imagem. Então, aqui a partir da camada da água, a gente vai clicar até aqui aquela pastinha das sementes que a gente criou e vamos criar uma nova pasta. Então, segurando o Shift também, vamos clicar em criar nova pasta e vamos denominar para melancia. Ok, após isso vamos dar um Ctrl J e duplicar todo o processo que a gente fez para criar a melancia. Agora vamos vir no menu editar, transformação, virar verticalmente. E traz exatamente aqui embaixo da melancia, ó. Quando elas se encontrarem, tá ok. Vamos vir até aqui a camada dessa pastinha da melancia que a gente duplicou. Clica com o botão direito e vamos vir em converter em objeto inteligente. Clica com o botão direito novamente, rasteriza a camada. Vamos criar uma máscara de camada. Selecionar a ferramenta de degradê com a cor do branco para o preto. Vamos dar um ok. E de cima para baixo vamos aplicar a ferramenta de degradê, que ele vai dar aquele desfoque bem natural na sua imagem. Agora você pode também diminuir a intensidade da opacidade dessa camada do reflexo, para ficar bem natural. E dessa maneira simples assim a gente já tem a nossa montagem da melancia de água no Photoshop. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de deixar aquele joinha, aquele gostei aqui embaixo do vídeo. Ajuda bastante na divulgação. E com essa simples ajuda, mais pessoas conseguem chegar até o vídeo e assisti-lo e entrar para o nosso time de pessoas que querem aprender Photoshop de maneira simples e descomplicada. Se você ainda não faz parte do nosso time, entre agora mesmo, inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho ou tem um botãozinho laranja do lado aqui desse vídeo escrito Entre para o time. Bem sugestiva. Entre então agora mesmo aqui e faça parte do nosso time. E se você quer mais tutoriais e também acompanhar os cursos completos aqui do blog, do canal, entre lá www.photoshoppariniciantes.com.br. Lá você acompanha todos os detalhes de cursos e tutoriais extras. Valeu? Muito obrigado pela sua atenção, que quem falou foi o Alisson Pavilac e até a próxima.